Coincidência ou destino? Fala, Alminha, você já parou para pensar nas coincidências que acontecem na sua vida e quando acontecem aquelas situações que são quase inacreditáveis, que você fala, meu Deus, parece que eu estava na hora certa, com a pessoa certa e aconteceu tudo de uma forma que eu nem vi acontecer. Será que isso já estava programado? Essa é uma questão que é muito interessante e intrigante também. Para fazer essa reflexão, é claro que eu vou usar como base a doutrina espírita e também a minha própria história, porque é inacreditável algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, quem me conhece, como eu conheci o digníssimo, meu marido, há 18 anos atrás, faz muito tempo. Para você ter uma ideia, foi uma circunstância em que eu morava numa cidade, ele morava em outra e a gente se conheceu em outra. E nesse dia aconteceram muitas coisas assim que dá para pensar, gente, mas como? E aí eu vou te contar um pouquinho sobre isso para você ver como que as coisas, às vezes, elas são amarradas de tal forma que a gente começa a questionar, realmente, será que a gente tem livre-arbítrio? Será que isso já estava escrito nas estrelas? Foi traçado na maternidade, como diria Lulu Santos? E na verdade, por exemplo, quando eu conheci meu marido em 2007, foi num carnaval fora de época e eu fui a trabalho, porque eu fazia flashes ao vivo para rádio, eu já cursava jornalismo, e foi numa cidadezinha assim do interior. E ele, na verdade, ele morava em uma outra cidade também do interior. E a gente se encontrou nessa cidade, vou dar nome, senão vai ficar confuso. A Pantaneta, que é esse carnaval fora de época, aconteceu em Aquidauana. Ele morava em Dourados e eu morava em Campo Grande, que é a capital do estado onde eu estava e morava. E nessa ocasião eu estava a trabalho, então eu fui cobrir flashes ao vivo, né? Falar sobre o evento e tal. E foi muito interessante que esse ano encheu demais esse carnaval fora de época. Era a época que tinha Claudinha Leite, Tradição, né? Que o vocalista era o Michel Teló. Nossa, era um fervo isso aí. E eu tinha que só mostrar o que estava acontecendo e tal. Foi interessante que no primeiro dia ele passou por mim com o megafone e falou assim: Ô, Morena. Lógico que eu não dei atenção, falei, gente, né, só bêbado aqui. Só que eu lembrei que ele estava com megafone. Por que esse megafone é importante? Porque eu tinha dois ingressos. E um deles eu ia dar para minha tia, que não quis ir no evento. Então eu pensei, como que eu venderei aqui neste tumulto o guri do megafone? Era um lugar, gente, cheio de gente. Muita gente. Como que eu ia encontrar esse guri? Eu sei que eu tava com um amigo meu, a gente foi circulando lá nesse carnaval, até que eu vi uma pessoa com megafone. No caso, não era ele, era um amigo dele. Mas eu falei, "Ah, olha aí." Aí eu pedi ajuda, né, para que me ajudasse a vender o ingresso. Descobri que o megafone não era desse guri, e aí apareceu o digníssimo, né? Fiz um flash ao vivo com ele, que foi meu primeiro contato e que eu tive minhas primeiras impressões sobre ele, porque eu falei, ó, é uma rádio acadêmica, então não pode falar de bebida de mulher. Primeira coisa que o guri fala, aqui tá cheio de mulher bonita, tem muita bebida. Quase que eu fui demitida, mas não podia porque era estudante. Mas enfim, esse foi o nosso primeiro contato e ele falou que me ajudaria a vender os ingressos. Só que aí o tempo foi passando, o dia foi passando e eu achei ele interessante na época, a cabeça da época, porque ele tinha um piercing na língua. Eu falava, nossa, que diferente, né? Como a gente muda. E, e ele ficou tentando negociar comigo, falando, ah, você me achou bonita, eu te achei bonita. E aí tá, tudo bem, não deu nada naquela hora. Eu falei, não, depois a gente se encontra aí. Que aí eu tinha esse camarote, no caso, para vender. Então ele decidiu também comprar o ingresso para ir no show à noite. E aí, ele se lembrando, lógico, de mim, tentou me ligar, mas o meu celular estava no bolso do meu amigo. Então a gente não conseguiu mais se falar. E aí, seria para sorte, né, caso a gente conseguisse se encontrar. Bom, ele estava determinado a participar do show num camarote, então ele pegou a primeira pessoa lá na rua, porque tinham 15 camarotes, e falou: vou comprar esse. Ele comprou, e quando eu estava subindo no meu camarote, quem aparece? O digníssimo. E parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E foi assim, essa foi a primeira coincidência. Depois, quando eu cheguei lá na minha cidade, uma coisa muito engraçada foi que eu estava esperando a minha tia pegar a marmita e eu olhei na árvore, estava o nome dele escrito dentro de um coração. Assim, sabe?
Coisas desse tipo que não dá pra acreditar, sério. Eu sei que hoje a gente está há 18 anos juntos e não tem como, sabe? É uma coisa atrás da outra. E aí isso faz a gente pensar: será que isso foi uma coincidência ou foi destino? E aí, quando a gente pega a doutrina espírita, a gente entende que antes da gente vir para a Terra, a gente faz um planejamento. Pois é, a gente faz um planejamento quanto ao que a gente precisa vivenciar para que a gente se aprimore mais enquanto ser humano e para que a gente resgate possíveis atritos que a gente já tenha tido, para que a gente consiga construir algo e melhorar em nosso patamar enquanto ser humano, nos nossos relacionamentos, que a gente sabe que são os mais desafiadores possíveis. Às vezes a gente pode ser uma pessoa super lúcida, né, enquanto está sozinha, enquanto está no trabalho, mas chega em casa, a gente pode ser tida como uma pessoa louca, porque realmente os nossos familiares podem nos enlouquecer, porque a gente tem tanta afinidade que a gente entra em atrito mesmo. Mas isso é providencial, é justamente para que a gente consiga ver o que a gente precisa melhorar e consiga treinar a tolerância, a paciência, a caridade, sem querer pular no pescoço de um. É difícil, é muito difícil, mas a gente normalmente fez já esse planejamento antes de vir. São todas as pessoas que podem fazer esse planejamento? Segundo a doutrina, não, porque tem algumas pessoas que precisam simplesmente resgatar o que fizeram, elas não estão em condições de consciência para escolherem as suas próprias missões. Então é como se elas fossem obrigadas compulsoriamente com esse objetivo justamente de evoluir. Mas outras pessoas que já estão num lugar mais equilibrado, elas conseguem escolher o que precisam passar. E nessas provas tem também as pessoas que devam estar envolvidas nesse processo e que podem ser as pessoas com as quais a gente vai se relacionar, seja mãe, seja filho, seja marido. E é muito interessante observar que é assim, não é que tenha um destino fixo e que a gente não possa mudar, mas existe como se fosse uma rota, sabe? A gente vai encontrar o nosso caminho. Porque, por exemplo, como que a gente pode explicar algumas coincidências? Era pra gente vivenciar aquele tipo de coisa. Não que eu não pudesse falar, não, eu não quero isso, eu quero aquilo, você pode. Mas existe uma pré-determinação que você pode seguir e que tem a ver com o que você já tinha planejado. E é por isso que existe, parece, um sentimento de nossa, era isso, nossa, parece que eu já vivi isso, sabe? Porque tudo isso, toda essa bagagem está internamente em nós. A gente passa temporariamente pelo véu do esquecimento com o propósito de que a gente vivencie o presente, para que a gente tenha realmente essa oportunidade de fazer novamente as coisas como se fosse realmente a primeira vez. Imagina se eu fico viciada com um pensamento de ódio em alguém e daqui a pouco eu tenho que resgatar algo com uma pessoa que eu já sei dessa bagagem anterior. Então, não existe isso. Então, a gente vai ter a chance de se depurar, de passar por uma experiência que parece ser única, mas a gente sabe que os laços estão ali. Porque se tem alguma coisa que vai sobreviver a tudo, e principalmente a esse nosso corpo, né, que é emprestado, que a gente tem a obrigação de cuidar e que serve para que a gente tenha as nossas experiências terrenas, se tem uma coisa que sobrevive à destruição do corpo, são os laços de amor. As pessoas, elas não partem, né? Elas apenas mudam de plano. E todo o amor que a gente cultiva, todo o perdão que a gente pratica, que primeiro é pra gente, né, se libertar de mágoas, né, mágoa, essa água parada, para que a gente tenha uma chance de viver melhor, mais feliz. Todos os nossos afetos, eles são levados conosco. Seja para qualquer lugar, seja nesse plano, seja em outro, porque o nosso intuito é justamente a evolução. Então, quando te perguntarem, será que existe coincidência ou destino? Eu não acredito muito em coincidências. O destino, ele existe, mas ele pode ser também modificado, porque senão, qual seria o propósito de eu existir, sendo que eu não pudesse fazer escolha alguma? E eu consigo fazer escolhas, ainda mais, quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidade, inclusive, eu tenho com relação aos meus atos. Ali pode ter um norte, mas eu consigo decidir e me encaminhar para o que eu planejava anteriormente, porque aqui às vezes a gente é limitado, às vezes a gente fica perdido, não sabe o que fazer, então é por isso também que a gente precisa retornar sempre para esse encontro conosco,
de meditação, de interiorização, de contato com a natureza, para que de vez em quando a gente relembre a nossa missão. E a nossa missão está muito ligada com o que a gente tem predisposição, com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente tem empolgação. E quando a gente se perde, né, nesse turbilhão da vida, nessa rotina, fica desmotivado, a gente precisa achar uma fuga para que a gente se reencontre. Porque hoje, por exemplo, eu fiz um teste. Eu fiquei sem o celular durante o dia e comecei a criar. Ao invés de consumir passivamente o que me é dado, né, pelas telas, por exemplo, assistindo a vida dos outros, eu fiquei nesse silêncio e fiquei pensando, hoje é o dia que eu vou criar coisas. E quantas vezes a gente tem essa percepção real e se esforça para ficar nesse ócio. A gente chama esse ócio de ócio criativo, porque imagina uma onda. É como se fosse assim, a onda, ela tá indo, né? Quando ela faz aquele recuo, antes dela vir, tem aquele silêncio. Pode reparar, quando você tá num lugar mais de silêncio, tá naquela pausa, vem uma ideia, um insight. É justamente esse. O nosso propósito, na verdade, de vida é que a gente crie e que a gente crie nossos próprios passos em torno da nossa própria evolução. Eu espero que esse assunto tenha sido interessante para você. E é claro, eu falei de forma bem superficial, então se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários, que aí eu posso produzir um outro vídeo, porque eu adoro falar sobre isso que eu falei agora, porque tem muitas questões que a gente se questiona, mas às vezes pouco a gente desenvolve. Então eu tô aqui para isso, para a gente falar de alma para alma. Até o próximo vídeo.